Atiradores, você tem que ver o que está acontecendo no preço do Bitcoin nesta terça-feira, pois estamos vendo uma vela diária com um novo recorde histórico agora de 68.524. No entanto, estamos chegando abaixo deste grande nível de resistência estrutural apenas sentado nesse nível de 67 mil agora e então temos muito o que falar hoje para assumir o que direção Bitcoin quer seguir em direção e se vamos ou não cumprir a meta de preço de 72 mil a partir do rompimento deste triângulo simétrico de alta. Então, é claro que hoje temos algumas partes giratórias para abordar, incluindo o gráfico de ouro para Bitcoin formando um fundo duplo até agora, mas ainda está por violar a baixa que foi estabelecida aqui no dia 20 de outubro às 2.669. Estamos em 2.670, o que me diz que este é realmente um gráfico muito importante para assistir, porque se vemos Bitcoin quebrar abaixo disso nível e mostrar força contra o ouro, este é um indicador positivo de que há combustível no tanque para que o Bitcoin continue na descoberta de preços. Mas, se não violarmos essa baixa, isso pode ser um problema para os touros no curto prazo, pelo menos e, claro, isso vai ser algo para monitorar aqui nos próximos 24 a 48 horas. E é por isso que eu queria apenas jogar aquela peça do quebra-cabeça lá fora desde o início e depois vamos falar sobre o que está acontecendo com o Ethereum porque o gráfico Bitcoin térmico está recuando hoje. Para testar a sessão aberta mensal em torno desse nível de 70 mil Satoshi, este é o gráfico que realmente importa não apenas para a teoria do preço do dólar americano, mas também para o moedas alt que são fatoradas na capitalização total de mercado de criptomoedas fora do Ethereum e Bitcoin. Então definitivamente queremos falar sobre essas partes giratórias que vamos passar rapidamente sobre os mercados tradicionais, bem como olhar para o ambiente fora do Bitcoin, como sempre fazemos aqui no canal do Atirador, sendo um canal quadridimensional. Mas vamos começar a olhar para o diário período de tempo e falar sobre volume. Ainda temos volume decrescente com essa fuga, então não estamos necessariamente vendo a participação institucional com esse movimento para o lado positivo. Ainda e se entrarmos no gráfico de 6 horas que todos sabemos aqui no canal do Atirador é o nosso período de tempo institucional, ainda não vimos também o tipo de volume que estamos procurando, o que é algo que poderia pelo menos superar o tipo de volume que vimos inicialmente para levar o Bitcoin ao máximo anterior de todos os tempos em 20 de outubro, quando testamos pela primeira vez os 67. Nível 000 e isso é algo para assistir quando se trata do volume, mas podemos realmente começar a olhar para alguns dos períodos de tempo mais micro, como até mesmo o gráfico de 15 minutos, porque agora estamos começando a testar esse nível estrutural do mercado e então entramos no gráfico de 15 minutos, percebemos como vimos um pico de pressão celular chegar recentemente e é por isso que eu tive que divulgar este vídeo para vocês, porque foi isso que quebrou o nível de suporte da estrutura de mercado, que, claro, uma vez que você quebra uma estrutura e foi uma resistência anterior, deve se transformar em suporte. Então, neste momento, poderíamos começar a assumir que temos uma faixa do nível de 67 mil e 64.855 dólares. Como falamos ontem, esses serão os níveis mais importantes para o Bitcoin quando se trata de assumir qual será o próximo passo e se ficarmos abaixo de 67 mil e começamos a fechar velas de 4 horas abaixo desse nível que poderia ser a primeira confirmação de que haverá possibilidade de um novo teste de 64.855. Agora chegamos a 64.855. Queremos começar a monitorar como são os pequenos prazos, porque se saltarmos desse nível e voltarmos acima de 67 mil, esse pode ser o movimento final para, então vir a contínua descoberta de preços em direção a 72 mil se voltarmos acima de 67 mil agora. Isso poderia até ser um cenário melhor para chegarmos a 72 mil, mas se violarmos 64.855 então o que queremos monitorar é esta abertura semanal em 63.400 porque mostra a confluência com esse nível de suporte estrutural do mercado, que era um anterior nível de resistência e esse será aquele triângulo simétrico de alta do qual o Bitcoin estourou recentemente e, claro, esse será, na minha opinião, um dos níveis mais importantes para o Bitcoin. Se vemos algum mais ação de preço para o lado negativo agora, quando se trata de moedas alternativas, temos que perceber que o momento mais importante para monitorar a teoria do gráfico Bitcoin e o domínio do Bitcoin gráfico é quando o Bitcoin é mais volátil, porque isso nos dará uma ideia da perspectiva mais macro do mercado e com esse movimento para o lado positivo temos,
Começar a assumir que quando o Bitcoin está se movendo para o lado positivo, as altcoins não seguem imediatamente e isso é uma peça importante do quebra-cabeça, porque com o teorema gráfico Bitcoin observe como recuamos depois que o Bitcoin começou a se mover para o lado positivo, o que significa que provavelmente levou algum capital do Ethereum movendo-se para o Bitcoin para dar ao Bitcoin espaço para haver descoberta de preços. Mas a outra peça do quebra-cabeça que discutimos ontem foi a capitalização total de mercado de criptomoedas, formando novos máximos de todos os tempos até hoje com nossa vela diária, o que nos diz que certamente há dinheiro novo chegando ao mercado. Não são apenas altcoins se movendo para o Bitcoin que está elevando o preço geral, mas também é dinheiro novo entrando na maioria. Provavelmente alguns desses projetos maiores, como a Ethereum, Solana, Cardano e assim por diante. E o gráfico que realmente importará para todas as moedas será o que leva em consideração todos os 100 melhores fora do Bitcoin e Ethereum, porque este normalmente seguirá que eles estão em um gráfico de Bitcoin e isso também recuou com este movimento para o lado positivo e então o que isso nos diz que o domínio do Bitcoin provavelmente está começando a subir e é exatamente isso que vemos aqui com o gráfico de dominância do Bitcoin chegando agora testando-se acima da abertura mensal e sabemos que o gráfico de dominância do Bitcoin está potencialmente nos estágios iniciais de uma reversão. Então o que isso nos diz é que o Bitcoin agora certamente ainda está testando isso. Tese de que está em um estágio inicial de uma reversão, sendo o fato de que estamos vendo o lado positivo do domínio do Bitcoin com esse movimento que o Bitcoin viu recentemente hoje para ver o novo recorde histórico agora. Com o Bitcoin ultrapassando a capitalização de mercado da Tesla e com os mercados tradicionais parecendo fortes como o SP500, eu quero falar sobre o ambiente fora do Bitcoin agora porque o X está calmo, mas ainda estamos acima de um grande nível de suporte. Então não está mostrando fraqueza. É extremamente neutro e isso não é necessariamente uma coisa ruim. Acho que é por isso que o mercado de criptomoedas é capaz de ver alguns novos máximos e P500 também em seus máximos de todos os tempos agora. E isso nos diz que há calma nesta semana, mas isso certamente poderia mudar aqui, então continuaremos monitorando isso. Mas até agora as coisas estão parecendo boas no ambiente fora do Bitcoin. Até o Japão acima de todas as médias móveis diárias e depois entramos nos mercados chineses. Ainda está mostrando alguma fraqueza, mas não é necessariamente indo mais longe, está apenas se consolidando e, no geral, acho que o ambiente parece bom fora do Bitcoin ainda calmo, mas em um nível muito importante. Onde se continuarmos a ver a ação do preço para o lado positivo do ouro, especialmente se chegarmos acima de 1840. Isso pode ser algo que precisamos abordar e acho que o aspecto mais interessante do vídeo de hoje vai ser esse objetivo para o gráfico Bitcoin que agora está caindo para testar os mínimos que foram estabelecidos em 20 de outubro e lembre-se que eu fui muito específico sobre o que eu estava assistindo. Aqui eu queria ver se íamos quebrar os mínimos de 20 de outubro e então eu não acho que seja uma coincidência agora que estamos literalmente a uma unidade de potencialmente quebrar essa baixa e nossa vela diária baixa estava um pouco acima da baixa de 20 de outubro e isso nos diz que isso certamente é algo que as instituições são provavelmente observando porque observar o valor do Bitcoin em relação ao ouro certamente foi a razão pela qual fomos capazes de prever o topo de curto prazo de 14 de abril à medida que chegamos de volta acima desta média móvel de 50 dias. Então este vai ser um indicador muito bom do combustível restante para esta fuga com Bitcoin na descoberta de preços e, claro, com Ethereum. Preço, eu quero rapidamente apenas passar sobre isso. Estamos acima de todos os principais níveis de resistência na descoberta de preços. Mas realmente queremos começar a ver o teorema em um gráfico de Bitcoin mostrar alguma força para, em breve, se quisermos assumir que não vai ter que depender do Bitcoin para ver o lado positivo contínuo e isso vai ser algo para monitorar aqui na abertura mensal. Como mencionei anteriormente 70 mil Satoshi se quebrarmos abaixo disso, isso pode ser um sinal de uma tendência de baixa mais macro. Mas se começarmos a ver a ação do preço de volta acima da abertura semanal em 63%. 200 isso pode ser um sinal muito positivo para o Ethereum mostrando que vai continuar a descobrir preços e não precisa necessariamente depender do Ethereum. Claro, muitos de vocês na Discord grupo têm se saído extremamente bem com altcoins e isso acontece quando o Bitcoin está se consolidando. Ainda podemos assumir que estamos em uma fase de consolidação. Se entrarmos em nossa Discord, você pode ver aqui. Sei Masud disse 102 lucro com seu Linkus Long Trade temos enviado toneladas de negociações longas. Tivemos uma semana muito bem sucedida de negociações na semana passada e uma tonelada de altcoins que aproveitamos, incluindo Uniswap, Auja, BTC, Cardano e esse tipo de moedas que você sabe que temos o melhor grupo de discórdia de criptomoeda no mundo e eu aprecio cada um de vocês que participam e contribuem em nossa comunidade vai ser interessante ver aqui nas próximas 24 horas com Bitcoin formando um novo alta de todos os tempos hoje com nossa vela diária e 8 horas restantes para ir
Vamos ser capazes de vê-lo fechar acima de 67 mil. Isso vai ser o sinal de força. Mas se começarmos a descer, vamos apenas monitorar 64.855. Desde que não cruzemos abaixo desse nível, as coisas estão parecendo extremamente boas para o Bitcoin ver o cumprimento do preço meta que esperamos em torno desse nível de 72 mil com base na quebra estrutural do mercado que temos. Eu acho que é isso para hoje, atiradores. Eu aprecio cada um de vocês. Como mencionei antes, obrigado por sintonizar o canal do Atirador de Elite hoje. Espero que tenham gostado da análise de hoje e verei vocês, pessoal. Atiradores de amanhã saem.